Estamos começando mais uma edição do Trendmakers, os criadores de tendências. E hoje temos o prazer da presença de Fábio Filho, que é o diretor de negócios para a América Latina da Canonical. Obrigado, Fábio, pela sua presença, ter aceitado o nosso convite aqui para participar do Trendmakers. Obrigado, prazer estar aqui. Fábio, para quem não conhece, Canonical é sinônimo de Ubuntu, é sinônimo de Linux. E hoje vamos falar desse mundo do software livre, do open source. Queria começar essa nossa conversa com você nos explicando o que é, ou melhor, quem é a Canonical, que empresa que é essa e que tipo de trabalho vocês desenvolvem. Claro, a Canonical surgiu, a Canonical é uma empresa, uma multinacional, baseada em Londres. Ela surgiu exatamente para oferecer uma gama de suporte por trás do Ubuntu. Pouca gente conhece ou sabe o que a Canonical faz e como ela trabalha no mercado, mas a Canonical a gente chama aquela grande patrocinadora do Ubuntu. É ela que garante que o Ubuntu seja lançado a cada 6 em 6 meses, que o Ubuntu seja integrado e que garanta o desenvolvimento. Na verdade, o suporte ao desenvolvimento e a total engenharia de qualidade sobre o Ubuntu. Agora, Fábio, o Ubuntu, para quem talvez não esteja tão familiarizado assim com a terminologia, o Ubuntu é uma das distribuições do Linux. O que é essa história de distribuição e por que o Ubuntu é uma distribuição tão especial? Quando a gente fala de Linux, você pode falar de diversas tecnologias, de diversas tendências, né? Então, falando de software para desktop, né, aquilo que a gente usa na nossa máquina em casa ou no trabalho, você tem diversas versões de Linux que você pode usar, né, baseadas naquilo que a gente chama de kernel do Linux, que é a base operacional do Linux, né? Entre essas versões, o Ubuntu é uma das distribuições. A gente chama de distribuição porque Linux no desktop é algo que é gratuito para distribuição, é algo que é gratuito para customização, né, aberto para customização e para criação, enfim, para adição de novas ferramentas, né. O Ubuntu é hoje a mais utilizada no mundo, né, disparada em primeiro lugar. Por quê? Porque é que conseguiu agregar funcionalidades de facilidade de uso, compatibilidade de hardware, compatibilidade de alguns programas que a gente usa mais em casa, e ele oferece uma plataforma segura e fácil para aquele usuário que quer usar o que normalmente 99,9% das pessoas usam, que é ler o seu e-mail, ver um vídeo, acessar a internet, postar um post, ver o Twitter, enfim, fazer aquilo que as pessoas usam dentro de casa ou no trabalho. E o Ubuntu conseguiu oferecer uma interface de fácil utilização, fácil acesso, a Canonical garante a distribuição e o acesso ao Ubuntu. Poucas pessoas sabem, você pode hoje pedir um CD do Ubuntu ou um DVD gratuitamente no site da Canonical, a gente entrega na sua casa e ainda paga a entrega e a logística disso. E a Canonical garante que isso seja entregue, além de características como o Ubuntu, como a gente lança uma versão a cada 6 meses, ele está sempre na frente, oferecendo compatibilidade com novas tecnologias e mostrando novas tendências, né? Agora, Fábio, uma coisa que acho que muita gente se pergunta tá bom, o Ubuntu é gratuito, e como é que vocês pagam essas contas? Como é que eu pago as contas, né? Grande parte dos trabalhos das ofertas da Canonical garantem oferta de serviço e suporte, né? Então, a Canonical tem uma estrutura de oferta de produtos, uma estrutura interna virtualizada e com times remotos, né? E trabalha em todo, com a grande, na verdade, a gente tem funcionário na grande maioria dos países do mundo. E a gente oferece serviços como suporte à administração, consultoria em implementação de infraestrutura de Ubuntu, gerência de máquinas em Ubuntu, suporte em engenharia de software para aquele fabricante que quer embarcar uma máquina com Ubuntu, e toda essa gama de serviços e voltas de tipos de oferta. É assim que a gente garante um suporte à plataforma. Quer dizer, nada melhor do que você oferecer a melhor plataforma que existe hoje, tanto para desktop como para ambiente de servidor corporativo, gratuitamente, e que seja compatível com as necessidades dos usuários, sejam esses usuários domésticos ou corporativos, e a gente ofereceu serviços para suportar essa plataforma, que é o que acontece hoje. Agora, eu imagino que os seus principais clientes desses serviços de suporte não sejam os usuários finais. Eu imagino que as empresas sejam os seus principais clientes, ou não? Nós temos todos os tipos de clientes. Obviamente que os grandes clientes são grupos corporativos, né? Então nós temos como clientes grandes bancos, governos, né, grandes corporações e indústrias que acessam a consultoria da Canonical para implementação, migração para a plataforma Ubuntu, entre outras consultorias. Mas também a Canonical tem uma central de suporte
Essa central fica em Montreal, ela é 24/7, e nessa central ficam os engenheiros da Canonical, que eles também circulam por lá, e lá a gente também oferece suporte ao usuário final, que pode ser, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum um usuário comprar um suporte durante um ano. A gente oferece esse tipo de suporte também. O objetivo da oferta de suporte, obviamente, não é somente o retorno financeiro, mas é garantir que tenha suporte à plataforma. É muito complicado você ter esse tipo de plataforma sem ter alguém por trás dizendo, olha, eu te ofereço suporte, eu garanto que tem continuidade, eu tenho um roadmap de produto e você pode acessar nossos serviços. O usuário final, o consumidor, ele está acostumado a pensar o mundo em dois tipos de sistemas operacionais, né? Você tem de um lado o Windows, que está praticamente em todos os computadores do planeta, e você tem lá os Macs, que tem o seu próprio sistema operacional, e mais recentemente é que vem aumentando a participação do software livre, do Linux e as suas diferentes versões, né? Para esse usuário final, por que usar Linux pode ser mais interessante do que usar uma dessas outras versões de sistema operacional? O que eu, como usuário final, ganho de benefício? Pergunta muito boa, né? Por que o Ubuntu hoje é uma distribuição em largo crescimento? E por que a gente tem... Estima-se que os números sejam em torno de 10 a 13 milhões de usuários de Ubuntu no mundo. E por que a gente tem essa quantidade de usuários de Ubuntu? A gente mesmo estava conversando e mostrando que aquele usuário de Ubuntu ele é entusiasta ao usar a plataforma. Isso acontece porque a plataforma, primeiro, para ela ser aberta, a Canonical é uma grande engenharia, uma companhia de engenharia de qualidade de software. A Canonical é uma empresa especialista em pegar o que tem melhor de software aberto, de código aberto no planeta e agregar na plataforma Ubuntu. Cada versão de 6 em 6 meses que o Ubuntu lança, traz uma novidade, seja em compatibilidade de hardware, seja uma novidade no sistema de mensageria com o usuário, seja um programa novo, seja uma compatibilidade com algum tipo de ferramenta. Isso permite ao usuário, primeiro, a plataforma oferece para ele todo tipo de funcionalidade que ele pode fazer, que ele usa hoje, ou 99,9% das funcionalidades que ele usa hoje, e está acostumado a usar em plataformas como Windows ou Mac, numa plataforma como Ubuntu. Segundo, se eu sei que eu vou ter uma nova versão, que eu vou ter atualizações de 6 em 6 meses, a probabilidade de eu estar atualizado com novas tecnologias e que eu tenha na minha máquina, que eu tenha comigo, próximo de mim, uma plataforma compatível com o que o mercado está dizendo, com o que o mercado está pedindo, é muito maior. Sem contar que ela é gratuita, né? Outra característica, a plataforma é segura. O Ubuntu é uma plataforma muito segura. Não existe registro de vírus. Não existe registro de nenhum tipo de bloqueio ou de abertura de segurança na plataforma como o Ubuntu, ao contrário de outras plataformas. Então isso cria um ambiente para o usuário favorável ele adotar aquilo para o dia a dia, não só corporativo como pessoal, como para o uso pessoal. E entre as empresas, por que as empresas... pode ser bom para as empresas adotar o Ubuntu em vez de outras soluções? Primeiro, uma das características, como eu acabei de comentar, é segurança, né? A plataforma Ubuntu, não só no desktop, como no servidor, é importante falar que a versão servidor do Ubuntu, ela traz os mesmos compromissos que uma versão desktop. Sai uma versão de 6 em 6 meses, as atualizações de patches de segurança são gratuitas e você pode fazer download direto da internet, né? Você pode ter acesso a esse tipo de infraestrutura que atende ao que a grande maioria das empresas precisa, em 90% a 99% dos casos, gratuitamente, né? Isso já é um benefício. Segundo, em termos de atualização de software, em termos de compatibilidade com aquilo que ele tem de legado em que ele pode oferecer, o Ubuntu está preparado, ou a plataforma open source está preparada. O Ubuntu ele oferece o caminho mais fácil a esse tipo de tecnologia, né? Em terceiro, as grandes corporações, bancos, indústrias, governos, estão procurando algo que pode ser de benefício para o usuário final, sem que ele tenha que ficar preso a algum tipo de necessidade de atualização ou comprar algum tipo de necessidade de versão, se a tecnologia muda, né? Então a gente tem tecnologias como virtualização de software, cloud computing, que se fala bastante nisso, que no ambiente corporativo está todo mundo correndo atrás para saber o que pode fazer. Uma plataforma aberta e segura e com suporte é o melhor caminho, é um caminho mais fácil, é um atalho para você chegar a esse mundo, né? Vou te fazer uma pergunta capciosa. Não. Durante muito tempo se brincava, até no mercado de tecnologia, que o Linux e as suas diferentes distribuições eram gratuitas, mas você acabava gastando depois no serviço mais do que, ou igual que você gastava na licença. Isso mudou? Mudou bastante. O Ubuntu nasceu no meio de um mundo, falando do desktop, por exemplo,
O mundo nasceu no meio de um mundo de centenas, para não falar milhares, de distribuições de Linux, no começo do nosso papo. Por que em tão pouco tempo o Ubuntu virou a mais utilizada no mundo, a Canonical, enquanto empresa, cresce agressivamente ano a ano? Porque Linux, muitas pessoas quando falam Linux ou quando entendem Linux, elas entendem isso como sinônimo de algo difícil e que para fazer funcionar precisa chamar aquele gênio, aquele geek, aquele engenheiro de software. Isso não acontece mais. Isso, para o usuário desktop, o usuário final, ele pode baixar, instalar de uma chave USB e mexer, e ler seu e-mail, e fazer isso não existe mais. E agora, com a questão de que a plataforma cresceu, é mais segura, é mais fácil de usar. Né? Essas histórias que a gente está vendo hoje, de várias plataformas mostrando aquelas interfaces gráficas, aquela forma de navegar bonitinha, isso já tem Linux faz tempo.